Olá pessoal, meu nome é Marcelo Macedo. Estou aqui hoje para testar esse regulador que tem um indicador que promete dizer a quantidade de gás. Aqui a gente pode observar que ele tem cheio, reserva e vazio. De cara a gente consegue identificar que isso aqui é um manômetro. E manômetro ele mede a pressão do gás. Antes da gente fazer os testes que nós vamos nos propor a fazer, vamos primeiro falar um pouco a respeito da pressão do gás LP. Os gases, em geral, eles são regidos pela equação geral, a equação dos gases perfeitos, que é essa aqui que está na tela, na qual o P é a pressão, o V é o volume, N é o número de mols, R é a constante geral dos gases perfeitos e T é a temperatura. Traduzindo essa fórmula aqui, nós temos que a pressão dos gases, em geral, ela é diretamente proporcional à temperatura, quer dizer, se a temperatura sobe, a pressão sobe junto. Ela é inversamente proporcional ao volume. Quanto maior o volume, menor a pressão. E por último, ela é diretamente proporcional à quantidade de matéria, ao número de mol, que aqui na fórmula nós temos como o N. Então, ela é diretamente proporcional à quantidade de matéria. Nesse caso aqui específico, a gente está falando do gás. Então, quanto mais gás tiver no recipiente, maior vai ser a pressão. Se a gente considerar isso, deve funcionar esse equipamento, porque a pressão sobe de acordo com a quantidade de gás dentro do recipiente. Porém, a gente precisa fazer um parêntese. O gás LP é diferente dos demais gases. O gás LP ele varia a sua pressão de acordo com mais uma variável, que é a composição. Quanto mais propano na mistura, maior vai ser a pressão. Quanto mais butano, menor a pressão. Isso a gente consegue ver nesse quadro que está aqui na tela. Primeira coisa que a gente pode observar no quadro é que, comprovando a equação que a gente mostrou anteriormente, quanto maior a temperatura, maior a pressão. Porém, a gente observa um pouco mais, que esse quadro aqui ele mostra a pressão de acordo com a composição. Quanto mais propano, por exemplo, aqui nós temos 100% de propano, na última coluna nós temos 100% de butano. Vamos pegar aqui a temperatura de 21,1 graus Celsius. 21,1 graus Celsius, quando eu tenho 100% de propano, eu tenho 0,88 megapascal. Se eu pegar essa mesma temperatura, uma composição de 100% de butano, eu tenho 0,12 megapascal. E assim a gente consegue observar que a pressão varia de acordo com a composição do gás. Então agora vamos começar com os testes. Que teste que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esses dois vasilhames. O primeiro botijão ele tem um gás com uma alta concentração de butano. O segundo é um gás LP com alta concentração de propano. Nós vamos pegar esses dois vasilhames e pesar nessa balança. Nós temos aqui uma balança, vamos verificar a massa bruta, o peso total do vasilhame mais o gás, reduzir da tara, do peso do botijão vazio, para achar o conteúdo efetivo, para saber quantos quilos que tem de gás, ver se ele está atendendo aos padrões metrológicos de peso. Em seguida, vamos colocar esse queimador, para saber se de fato o que tem dentro do botijão é gás, né, para não restar nenhum tipo de dúvida. E também vamos colocar o regulador com o dispositivo que promete indicar a quantidade de gás, e aí a gente vai avaliar os resultados. Então vamos começar com o primeiro botijão. Então nós temos de massa bruta 27 kg e 400 gramas, de tara 14 kg e 100 gramas. Vamos anotar esses dados aqui. Vamos testar agora, colocar o regulador com o indicador aqui, o manômetro. A gente pode observar que o ponteiro ficou indicando que esse botijão está na reserva. Vou tirar. E agora pegar o botijão no queimador. Deixa eu mostrar aqui de fato que tem
é gás. Aqui, estamos aqui variando a chama só para mostrar melhor. Ok? Então, o que nós temos aqui na tela, no primeiro botijão com alta concentração de butano, a massa indicada na balança 27,4 kg, a massa do botijão vazio 14,1 kg. Se eu subtrair um do outro, eu vou ter o conteúdo efetivo do gás 13,3 kg. O botijão está dentro dos padrões metrológicos, está esse botijão aqui, se tivesse lá, que poderia ser vendido normalmente, está atendendo aos padrões. O equipamento, o manômetro, o regulador com o manômetro está indicando que ele está na reserva, como demonstra aqui no vídeo e como vimos aí quando foi instalado. Vamos testar o segundo botijão. O segundo botijão está variando em 20,05, a massa bruta, e temos aqui 13,9 kg de peso do botijão vazio, a tara, o peso dele vazio. Vamos agora instalar o regulador. E aqui a gente observa que o regulador com o manômetro está indicando que o botijão está cheio. Logo na sequência, vamos mais uma vez testar para demonstrar que o que tem aqui dentro é de fato gás. Então, variação da chama. Observem que tanto um botijão quanto o outro, tanto o butano quanto o propano, funciona a chama normalmente, simplesmente porque eu estou variando aqui a coloração dela com esse equipamento, a coloração da chama, mas funciona normalmente com um ou com o outro. Então o que a gente tem aqui? O segundo botijão, ele tem uma composição predominante de propano. A massa indicada na balança foi de 20 kg, a massa do botijão vazio 3,90. Isso diminuindo um do outro, você tem um conteúdo efetivo de 6,10 kg. O segundo botijão, ele está pela metade, ele só tem metade, um pouco abaixo da metade do que deveria ter. Deveria ter 13 kg, ele tem somente 6,1 kg. E o equipamento está mostrando que o botijão está cheio. Isso aqui comprova o que nós demonstramos, a fórmula que nós demonstramos e a tabela que demonstramos no início, que o gás varia a sua pressão de acordo com a sua composição. Por isso é impossível associar uma coisa à outra, associar a pressão do gás à quantidade de gás dentro dele. Os problemas que podem ocorrer com relação a isso é, primeiro, você receber um gás com alto teor de butano, instalar o regulador e achar que ele está vazio, e na verdade ele pode estar cheio. E o outro lado é muito pior. Se você recebe um gás com alto teor de propano, que esteja pela metade, por exemplo, e você coloca o seu regulador, ele vai indicar que está cheio. E você pode ser lesado, pode ser enganado por alguém usando de má fé dentro desse processo. Então a gente conseguiu demonstrar aqui que esse equipamento, o regulador com o manômetro, ele não indica a quantidade de gás. E o que indica a quantidade de gás dentro do botijão? O que indica a quantidade de gás dentro do botijão é a balança. A gente está falando de massa. E massa se afere com balança. Você consegue achar a informação através de balança. Então qual é a recomendação que eu poderia dar para vocês com relação à compra do gás? A primeira delas
é comprar em revendedores autorizados pela ANP. No site da ANP, www.anp.gov.br, você encontra uma lista e você pode filtrar pela sua cidade, pela sua região, para saber quais são as revendas que estão autorizadas pela ANP para vender gás. Essas revendas, elas possuem uma balança, e com essa balança você pode saber, pedir para o revendedor para ele pesar o botijão antes da compra. Exatamente como nós fizemos aqui, você vai pegar a massa bruta, diminuir da tara e vai saber a quantidade efetiva de gás. Se ela estiver dentro dos padrões, você pode aceitar esse vasilhame. A segunda dica que eu dou é, sempre que você comprar o botijão, que ele esteja com o lacre da distribuidora. O lacre é a garantia de inviolabilidade do produto. Significa que ninguém mexeu naquele botijão desde que saiu da distribuidora até chegar na casa do cliente. E por isso é necessário que você cheque se o botijão está com lacre no momento da compra. Ok, pessoal? Até logo e até a próxima.